bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, a Bíblia. Como podemos criar o hábito de leitura da Palavra de Deus em casa, em família. Bom, para isso a gente tem um ótimo documento que o Padre Amaro Gonçalo fez para nós. Ele juntou 10 dicas para criar o afeto à Palavra de Deus. É importante que a gente pense nisso. Criar o afeto à Palavra de Deus. É isso que o Papa quer que a gente faça. Por isso que ele instituiu que o terceiro domingo do tempo comum seja o domingo da Palavra de Deus. Vamos começar um pouquinho com as dicas. Eu vou dar algumas sugestões, não sobre todas as dicas, então é importante que você descarregue esse book e veja todas as 10 dicas do padre que fez, que estão realmente fenomenais. A primeira dica é o cantinho da oração. Se vocês verem aqui do lado, o cantinho de oração onde está exposta uma Bíblia, algum exemplar, alguma cópia da Bíblia aberta, para as pessoas terem ela fisicamente presente, né, no cotidiano e até entender que está ali, a palavra te chama, para você criar o hábito também da leitura através da presença física do livro da Bíblia. Talvez você já tenha um cantinho de oração e pareça algo como isso, as imagens, né? Imagens de santos, velas, a palavra, mas eu vou te falar que esses cantinhos são um pouquinho muito adultos, são maduros demais. E se a gente está querendo criar um hábito de leitura, especialmente com a família, com crianças, né? Talvez queremos tornar o nosso cantinho de oração um pouquinho mais agradável aos olhos das crianças. Como este exemplo que a gente está aqui do lado, que a gente vai botar talvez fotos de amigos, fotos da família que a gente esteja rezando, que eu quero rezar para, vamos rezar sobre o vovô, vamos botar a fotinho dele aqui, talvez frases motivacionais da Bíblia, versículos, uma coisa mais assim, menos formal, mais informal, mais interativa. Eu vi essa ideia muito bonitinha de um altar, né, para crianças feito, onde elas possam botarem algumas oraçõezinhas escritas. Vocês vão ver que está aberta a Bíblia para crianças, né? Ou seja, a Bíblia que tenha ilustrações. E também fazer, às vezes, um cantinho mais aconchegante, confortável para as crianças estarem, né? Que elas possam se sentar no chão, ler, com almofadas. Tem algumas que botam aquelas luzinhas coloridas, né? Aquelas luzinhas de Natal, para que as crianças se sintam confortáveis e queiram estar naquele ambiente, que elas queiram praticar a leitura, que elas queiram praticar a oração, porque ali é agradável, né? E é isso que eu quero que vocês se foquem durante toda essa apresentação, em ser agradável e atraente para as crianças. Porque isso é muito importante, que vai criar boas associações, elas vão se lembrar daqueles momentos, durante anos e anos na vida dela, como um momento agradável, como um momento bom. Os rabinos antigamente, quando pegavam jovens para levar ao templo, para instruir eles para virarem futuros rabinos, né? Eles faziam com que as crianças treinassem a escrita numa tábua e escreviam com mel em vez de tinta. Tudo bem que tinta antigamente era bem caro, então não podia ser gasto assim com o ensino de crianças, mas os rabinos, depois que as crianças escreviam com mel, fazia com que elas lambessem aquela tábua, para se lembrar que a palavra de Deus é doce como mel. Essa boa associação que ficava na mente delas fazia com que elas sempre sabiam disso, sabe? Cresciam com aquela boa associação de a palavra de Deus é doce como mel. Então, tente fazer isso crescendo, sabe? Tente fazer momentos de oração agradáveis, atraentes, que elas queiram, que elas gostem. Às vezes a gente faz ao contrário, a gente força as crianças a obedecerem rituais ou ritmos que elas não estão tão animadas porque elas não percebem, porque talvez seja muito maduro para elas e elas acabam criando associações negativas, acabam crescendo assim, aquele momento que a gente rezava o terço era uma seca, porque a gente não teve essa preocupação de ser agradável para elas, de fazer talvez um momento que elas queiram, talvez rezar o terço de uma maneira que as crianças queiram, né, gostem, se sintam confortáveis fazendo. Não forcem elas a fazer nada, que pode criar associações negativas e traumas, né? Traumas das crianças. A segunda dica é reserve um tempo. É importante que a gente tenha um tempo reservado para Deus no nosso dia, né? Especialmente a palavra, né?
tente fazer um momento bom, né? Escolha na sua rotina onde você pode adicionar esse costume de uma maneira que não seja uma imposição, né? Que seja um prazer. Talvez você faça de uma maneira que não... Muitas pessoas gostam de fazer antes do almoço. Antes do almoço, todo mundo morrendo de fome. Vamos logo ler isso para a gente poder comer. Então, tenta reservar algum dia algum horário no seu dia que você possa fazer de uma maneira calma, que você consiga abrir seu coração com a sua família. Talvez pequenos momentos, né? Talvez só ler um versículo, talvez ler uma frase. Não precisa ser grandes leituras ou grandes momentos todos os dias, mas para criar esse hábito rotineiro, né? Agora eu também vou dar a sugestão de vocês criarem semanalmente ou mensalmente um hábito agradável, um hábito que as crianças queiram participar. Por exemplo, fazer um dia da pizza e de estudo bíblico em família, um estudo bíblico com os vídeos. Eu vou dar umas sugestões de vídeos bem interessantes. Mas uma noite da pizza onde que as crianças possam se divertir em família, ter boas associações, se lembrarem daquilo durante anos e anos. Todo domingo, tal hora, a gente jantava pizza e a gente assistia um vídeo sobre Jesus e a gente assistia, a gente rezava e era agradável. Uma ideia que eu também achei fantástica é fazer, por exemplo, uma tenda na sala. Meus filhos adoram fazer isso agora no inverno, que eles arrastam os cobertores deles para a sala, eles fazem uma tenda, né, com cobertor, com os travesseiros, com as cadeiras, e ficam lá dentro. Então, talvez faça essa tenda e entre dentro com seus filhos e lê a Bíblia, lê o versículo do dia com eles vão achar aquilo fenomenal, bota luzinhas de Natal, faça um momento agradável e marcante, que eles vão se lembrar daquilo durante muitos e muitos anos, e vai ser algo interessante, né? Seja um pouquinho criativo na hora de você fazer esses momentos, né? Não faça momentos só formais, faça momentos informais, onde você possa aproveitar a informalidade da casa, né? Isso que a igreja doméstica tem seu ponto forte. Agora a gente vai pular para a dica número 5, que é guarde uma ideia, né? A sugestão era sempre ler a Bíblia e guardar alguma ideia, algum versículo, alguma coisa naquela leitura que a gente leu que fique conosco, que nos marque, né? Eu tenho 2 sugestões visuais de fazer isso. Uma, a gente pode fazer um pequeno estendal, ou talvez fazer uma parte da nossa parede, perto do nosso cantinho, que a gente bota aqueles post-its, né, aqueles autocolantes coloridos, onde a gente escreve o versículo, alguma ideia, alguma palavra que nos marcou naquela oração, que fica um cantinho interativo, né, um cantinho colorido, onde que elas queiram escrever, queiram colar, não sei o quê. E a segunda ideia foi uma amiga minha, que ela disse que ela comprou aqueles autocolantes grandes, né, que imitam um quadro negro, e ela botou isso na parede, foi na porta da casa de banho dela, que ela disse que a casa de banho é o lugar onde todo mundo passa na casa dela. E ela escrevia, né, um versículo bíblico, alguma palavra de encorajamento, alguma coisa interessante para a família dela se inspirar. Então, talvez crie também esse espaço para você conseguir essa parte de guardar uma ideia. Que a família inteira vai passar por ali, ela vai ver aquilo e vai se sentir inspirada por aquela palavra de Deus na vida deles. 6ª dica é a palavra digital, e onde eu vou sugerir alguns auxílios tecnológicos, especialmente apps, que podem te ajudar a manter a palavra de Deus bem acessível, né? Você pode e deve ter um exemplar físico, mas você também pode ter um exemplar no seu telemóvel. A minha primeira sugestão vai ser a Bíblia Sagrada do Life.Church. Vocês podem entrar no site, né, bible.com/pt-pt. Ou vocês entram na loja e procuram Bíblia Sagrada, né, na store do seu telemóvel, e vocês vão ter que ser esse Life.Church. Vai ter vários aplicativos, para várias aplicações com a palavra Bíblia Sagrada. Ache esse do Life.Church. Também vai ter a sugestão logo embaixo, a app da Bíblia para Crianças, também do Life.Church. Vou falar logo em seguida sobre esses. São dois apps muito interessantes para começar a criar o conhecimento da palavra de Deus. Bom, quando vocês descarregarem a app, vocês vão ter uma interface parecida com essa.
Mas o que... E vocês podem fazer, né, scroll, né? E tem, por exemplo, a ilustração do versículo do dia, que são ilustrações muito bem feitas, muito agradáveis, feitas no formato quadrado, próprio para redes sociais, que você pode fazer exatamente isso. Você pode pegar o versículo e postar nas redes sociais. Ou você pode pegar o versículo e mandar por WhatsApp, né? Para começar a espalhar a palavra de Deus para os seus amigos. É uma maneira muito bonita, são coisas muito profissionais e bem feitas. E são atraentes, né? São bonitos de se ver. Às vezes a gente vê com tantos recursos bíblicos que são não tão atraentes, não tão bem feitos, né? Esse é um recurso que é feito bem profissional. Mas tem algo que eu preciso que vocês tenham essa preocupação, é qual a versão da Bíblia que vocês estão a ver, né? Se você ver nesse print aqui do lado, você vai ver a primeira bolinha lá em cima vai falar o capítulo que eu tô, no Tessalonicenses. E o segundo, esse BPT09, é a versão da Bíblia. Você clica lá e você vê qual a versão da Bíblia que você vai ter disponível. Se você descarregou agora, provavelmente vai estar a King James Version, a KJV, que é uma versão protestante. Lembrando que a versão protestante tem 66 e nós temos 73. Então, veja se você tem a Bíblia para Todos, edição católica, para você ter todos os livros da Bíblia e uma Bíblia versão católica, né? Outra coisa muito interessante desse app é na barra procurar, aquela lupa lá embaixo, você vai achar recursos muito interessantes como o que a Bíblia diz sobre. Aí você vai amor, paz, fé, cura, tem vários palavras sobre o que a Bíblia diz. Você clicar, vai ter versículos, vai ter planos de leitura e vai ter até ilustrações do dia sobre. Eu gosto também desses emojis, qual é o seu sentimento. Se você está se sentindo com raiva, ou triste, angustiado, você clica lá e você vê às vezes algum versículo da Bíblia que fala sobre isso, alguma palavra de conforto da palavra. São bem interessantes essa barra procurar. Especialmente se você não tem costume de ler a Bíblia, se você está completamente perdido sobre a Bíblia, esse app ele é bem fácil de você criar essa intimidade, de você começar a explorar a palavra de Deus. E o último, eu falei sobre planos. Vai ter planos de leituras na aba planos. Esse é o recurso que eu pessoalmente mais uso. Eu gosto bastante porque vai ter planos temáticos, né? Se você vai ver aqui, olha, como estabelecer objetivos cristãos, é muito interessante que vai ter vários temas que você pode começar a ler a Bíblia de acordo com alguma temática que você queira, né? Vai ter sempre um devocional, uma reflexão sobre aquele tema e algumas pequenas sugestões de leitura da Bíblia. São sempre pequenas que você pode fazer bem brevemente. Esses planos acaba que eu e meu marido fazemos de uma maneira muito interessante, que a gente entra num plano, a gente copia e cola, né, a reflexão e os versículos e a gente distribui via WhatsApp para os nossos amigos. Então acaba a gente fazendo o plano com eles, sem eles terem essa app, porque a gente gosta bastante disso, os planos de leitura. Algumas vezes que a gente esqueceu de enviar o plano para eles, eles até falam assim, ei, vocês me enviaram aquele texto bíblico. É muito interessante os planos, cria bem o hábito e você começa a entender a relevância da palavra na sua vida. Você começa a se alimentar e se fortalecer com a palavra através dos planos de leitura. São bem interessantes. Bom, a segunda app que eu quero sugerir é a app da Bíblia para crianças. Adoro esse app, é um dos poucos apps para crianças que eu tenho no meu telemóvel. Então, quando meus filhos pegam meu telemóvel, eles são meio que obrigados a usar esse app. É bom que vocês vejam logo nas definições que idioma você prefere, né? Tem os dois portugueses, o do Brasil e de Portugal. E outras línguas, né? Se você é um imigrado, você quer fazer francês, enfim, a língua que você preferir. Vai ter a caminhada, né? Se você vê essas histórias encaminhadas, que você vai clicando.
Eu cliquei essa no princípio, a primeira, que fala sobre a criação, né? E tem uma animaçãozinha bem interessante com a narração na língua que você escolheu. E uma atividade depois no final, muito interessante, é a típica atividade de app de criança, né? Que você clica aqui, arrasta, não sei o quê. E muito atraente, as crianças adoram. Só que se você é catequista e você quer usar esse app na sua catequese, são realmente histórias muito bem feitas e muito atraentes. Eu vou fazer um hack, uma sugestão para vocês. É vocês descarregarem um app de captura de ecrã. Algo que grave, né, o seu ecrã, o que está passando no seu ecrã. E aí vocês clicam na história, veem a história e depois vocês vão ter um vídeo do que passou no seu telemóvel. É um jeito de você conseguir fazer esses videozinhos e compartilhar eles numa catequese via Zoom, enfim. Agora a próxima não é um app, mas é um canal de YouTube. É um projeto que eu também gostei bastante. É o Bible Project. O Bible Project foi feito por 2 americanos que tinham um propósito de fazer um vídeo por livro da Bíblia. Acabou que não é sempre um vídeo por livro, né? Eles fazem até muito mais. Aqui, se vocês veem, tem 213 vídeos, que foi um sucesso esse projeto. Eles começaram já há alguns anos e fazem um vídeo por livro. Depois agora começaram a fazer um vídeo por tema, por umas coisas muito interessantes. Se você clicar no canal, vocês vão ver todos os vídeos. Mas o interessante é vocês irem nessa lista de reprodução e procurarem as listas que eles fazem, as séries que eles fazem, né? Como fosse um Netflix, uma série, né? Eu vou sugerir, por exemplo, vocês começarem com o Novo Testamento ou o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, né? O que vocês preferirem, e ver essa Bíblia lista de reprodução. Eu vou clicar no Velho Testamento, no Antigo Testamento, porque quando eu comecei a ver isso, eu achei quando eu achei esse Bible Project, eu achei uma ótima sugestão, uma ótima alternativa, né, para eu começar a ter coragem de ler o Antigo Testamento, né, porque os primeiros livros da Bíblia são um pouquinho difíceis de compreensão, tem umas histórias bem, né, fortes. Então, o Bible Project me ajudou bastante, que eu vi o vídeo no Bible Project, depois eu tomava coragem para ler o livro da Bíblia, já entendendo um pouquinho o que aquela história queria, qual o desfecho vai ter, sem me chocar, sem ficar escandalizada, né? Você clica no que você quer, o Antigo Testamento foi minha sugestão aqui. Só que a gente está no canal em inglês. Ele também tem o Bible Project português, só que tem 2 poréns. Eles são traduzidos em português do Brasil e eles não têm todos os vídeos que o Bible Project, o inglês, tem. Eles estão dobrando aos poucos, né? E até, vou ser sincera, eu prefiro o áudio original. O áudio original é feito pelos criadores, tem uma entonação de voz diferente, né? Tem uma emoção diferente de quando você vai ser dobrado, né? Então, eu estou sugerindo vocês usarem o canal em inglês mesmo, mas vocês podem ver o Bible Project em português. Para ter legendas, vocês clicam nesses 3 pontinhos, né? Vai abrir legendas e vocês veem a legenda em português. Nem todos os vídeos vão ter disponíveis legendas, especialmente os mais novos. Mas os mais antigos, especialmente a lista de reprodução do Antigo Testamento, do Novo Testamento, vai ter com certeza traduzido em português. Aos poucos eles vão traduzindo, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as legendas no YouTube. A gente está falando das legendas no YouTube do telemóvel, mas também são no computador, no desktop também obedece a mesma regra, né? Vocês clicam no seu perfil, né, na bolinha que geralmente tem sua foto, como eu cliquei ali, vão lá embaixo em definições, depois de definições vocês vão lá embaixo, vem legendas, e aí vocês selecionam as suas preferências de legenda, né, o tamanho, se você vai querer branco sobre aquela tarja preta, se vocês querem a tarja preta eliminada, e vocês vão
fazendo escolhas para ficar agradável aos seus olhos do jeito que vocês querem as legendas, né? O que acontece sobre o Bible Project? As legendas são do YouTube, são da app do YouTube, ou seja, se você tentar descarregar esse vídeo, não vai vir com as legendas. O que eu vou sugerir para você? Quer ter esse vídeo com legendas para você passar depois num Zoom, numa catequese, ou em família você quer assistir na televisão grandona e você não tem uma Smart TV? É você, de novo, ter um app de captura de ecrã e capturar o ecrã, né, a história passando com a legenda, que aí depois você vai ter com a legenda do jeito que passou no seu ecrã, né? É um bom hack para você ter o vídeo com a legenda no final. Agora eu vou dar 2 sugestões de apps que são apps um pouquinho mais maturos, não são tão para crianças, que é a Bíblia dos Capuchinhos, que é o jeito que eu acompanho a liturgia diária, que se vocês clicarem em leituras do dia vai ter a liturgia diária. E vai ter também o famosíssimo app O Passo a Rezar, né? O app aqui de casa, aqui de Portugal. Que tem uma reflexão de vezes de 15 minutos via áudio sobre, acompanha o ritmo litúrgico, né? Sobre a liturgia do dia. Muitas pessoas adoram esse app porque ajuda bastante elas a rezar, tem um auxílio sonoro, né? Uma música, e pode ser uma boa sugestão. Muitos escutam esse áudio a caminho do trabalho. Agora que estamos confinados nem tanto, mas quando as pessoas tinham uma caminhada, botavam isso, criavam um momento interessante de reflexão e de oração e de até uma leitura, né? Uma leitura da palavra, pois tinha a liturgia do dia. São esses os apps que eu quis falar para vocês. Existem muitos mais apps e muitos mais sites que podem te ajudar na leitura, mas eu quis focar naqueles que dão os primeiros passos, aquelas coisas que é pra gente iniciante, que a gente tá criando o afeto, tá dando os primeiros pequenos passos, pra gente não ficar perdido às vezes, né? Às vezes no app de Bíblia só, sem nada, o que eu leio, né? Muita gente, às vezes, para começar a criar o hábito de leitura, deixa eu pegar uma Bíblia menorzinha, pega uma Bíblia, abre assim, agora eu vou ler assim. Acolhe, Senhor, minha justa causa. Aí sempre abro no Salmos, que o Salmo geralmente é metade do livro. E começam a ler sem propósito, sem como que eu vou falar, sem contexto, né? Então, esses apps que eu sugeri, especialmente o Bible Project, que é fantástico, o app da Bíblia Sagrada da YouVersion, que também é fantástico, para a gente começar a criar o afeto e a intimidade com a palavra de Deus. Bom, por isso é só. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.